Novamente, nós vamos cantar o hino de número 39. Harpa 39. Jesus por nós suportou.
você orasse ao Senhor, na sua cabeça, como disse o pregador aqui, examine-se o homem a si mesmo, e assim como do pão, beba do vinho. Conte para Deus o que você tem no seu coração, na sua mente. É preciso pedir perdão, peça perdão. É preciso se reconciliar, se reconcilie. A palavra de Deus nos ensina isso. Quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe condenação para sempre. Por isso é bom se examinar antes. Em nome de Jesus, ore ali um pouquinho. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, te louvar, Senhor, pela salvação que é em Cristo Jesus. Queremos te louvar pelo sacrifício que foi feito por mim, pelos nossos irmãos, Pai. Nós que não tínhamos merecimento nenhum, porque a tua palavra diz que nós, sendo ainda pecadores, o Senhor nos amou primeiro. Por isso, Senhor, nessa noite nós viemos aqui para te adorar, para te louvar, mas também para te suplicar o teu perdão e te pedir, Senhor, que permita que nos assentemos nessa mesa e junto com os nossos irmãos possamos comungar, Senhor, juntamente contigo, Senhor. Senhor, nós te suplicamos nessa hora que o sangue de Jesus apague as nossas transgressões, como diz lá no livro de Isaías, que embora os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Cremos, Senhor, na tua palavra, cremos sim no perdão, cremos no Senhor que nos redimiu pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Por isso, Pai, nós te agradecemos e te suplicamos o teu perdão, porque muitas vezes cometemos erros e pecados nos pensamentos, nas palavras, ou até mesmo com as nossas ações. Por isso, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos perdoe e permita para que nos assentemos nessa mesa. Queremos te pedir, Senhor Deus, ainda por esses elementos, o pão que continua sendo pão, mas que simboliza o teu corpo que foi quebrado, moído por nossa causa, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, o vinho que continua sendo vinho, mas que simboliza o teu sangue que foi vertido ali na cruz do Calvário para apagar os nossos pecados. Oh, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Jesus, porque nós não podíamos chegar a Ti, Senhor, mas o Senhor nos amou primeiro. Bendito seja o teu nome. Te louvamos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deixa eu dizer para você que nós vamos distribuir o pão. Você vai segurar o pão. Depois os nossos irmãos vão servir o vinho. Você vai segurar o vinho. E depois nós juntos, todos, nos levantaremos para cear juntos. Amém? Amém, irmãos? Chama aqui o nosso irmão Saruquis. Nos ajudar.
Alguém foi esquecido do pão, levante a mão. Do vinho, aleluia. A igreja fica de pé, por favor.
Cordeiro, Senhor. Glória a Jesus, glória a Deus. O Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei de todos, esse é meu corpo que é partido por vós. Comamos do pão. Semelhantemente, depois de ter ceado, ele tomou o vinho e abençoou e deu aos seus discípulos e disse: tomai e bebei dele todos, esse é meu sangue que é derramado em favor de muitos. Façam isso em memória de mim. Tomamos no cálice. Se você está nesse lugar e ainda não tem Cristo no seu coração e quer aceitar a Jesus nessa noite, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente e nós vamos orar por você. E se você está longe dos caminhos do Senhor e tem desejo de voltar, de se congregar e adorar o Senhor, ao único Deus, se você quer se reconciliar com o Senhor, você também pode sair do seu lugar e vir aqui e nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alguém nesse lugar quer entregar sua vida a Jesus? Quer se reconciliar com o Senhor? Deixa eu dizer para você, não tenha vergonha. A igreja está em sentido de oração por você. A igreja está orando por você. Não tenha vergonha, porque o diabo faz isso. Ele coloca vergonha nas pessoas. As pessoas não saírem do lugar, para não aceitarem Jesus. Mas a palavra de Deus diz que é o maior que está conosco do que o que está no mundo. Cristo é o Senhor da tua vida. E Ele quer te abençoar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alguém vai fazer isso nessa noite? Se não há, eu vou encerrar este apelo. Que Deus possa lhe dar uma oportunidade de você entrar numa igreja e o pastor fazer um apelo para você aceitar a Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Primeiramente eu quero dizer que veio uma pessoa aqui na porta ali da igreja, parece que mora no Planalto da Calcaia, e deixou uma chave aqui, não sei para quem, mas tem essa chave aqui. Depois você pode pegar comigo aqui. Isso é sua. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Lá na minha casa, nós tínhamos uma pessoa que morava com a gente, ela nos ajudava lá em casa, e faz alguns anos que ela saiu da minha casa. Ela tem algumas pessoas aqui que conhecem ela, que é a Cris, e a Cris contraiu uma doença chamada lúpus, que não tem, acho que não tem cura esse lúpus. E ela trabalha em casas de família, e para se manter ela precisa trabalhar, e ela não está podendo mais trabalhar. E ela me pediu, porque ela veio algumas vezes aqui na igreja, ela me pediu que eu ajudasse, se eu pudesse ajudar. Eu falei, agora até segunda-feira que eu vou ver com o pessoal da igreja, quem quiser ajudar, a gente vai levar essa ajuda para ela, porque ela está necessitada, ela não é casada, ela é solteira, ela mora só e está passando essa situação na vida dela. Eu sei que essa doença é terrível, parece que ataca os órgãos, uma coisa assim, muito difícil. Então, depois do culto, se você quiser deixar uma oferta, você pode vir aqui. Eu queria que depois o diácono ficasse com a sala aqui, aí você pode. Eu queria que o Marcelo ficasse aqui, com a sala aqui, Marcelo. Aí você pode depois vir aqui e colocar uma ajuda, vamos dizer, uma oferta, uma ajuda para essa moça. Amém, irmãos? Pois fique de pé que eu vou dar a bênção em nome de Jesus. Que o Senhor me dê uma semana de paz, uma semana abençoada. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre de todo mal. Que Deus seja a tua entrada e a tua saída. Que você possa ter sucesso na vida e que a sua vontade esteja debaixo da vontade do nosso Deus. Amém? Levante a sua mão. Que a graça do Deus eterno, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, o amor de Cristo Jesus, repouse sobre a sua igreja, hoje e para todo sempre. Então lhe digam amém. Graças a Deus.